Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar em um livro que, olha, foi escrito lá em 1981, mas continua sendo um soco no estômago de tão atual. O Complexo de Cinderela, da Colette Dowling. Vamos explorar juntos as barreiras psicológicas que, segundo ela, muitas mulheres enfrentam na jornada para a independência. Vamos lá! Para a gente entender de onde vem essa teoria toda, a gente precisa primeiro conhecer a história da própria autora. A jornada da Colette Dowling não é só o ponto de partida do livro, sabe? É o coração de tudo, nascida de uma crise pessoal que ela mesma não esperava. Essa frase é a confissão que dá o tom do livro inteiro. Pensa só, depois de anos batalhando para se sustentar e criar os filhos sozinha em Nova York, a Colette finalmente encontra um pouco de paz. Ela se muda para o campo com um novo parceiro e a lógica seria, ufa, agora com apoio minha carreira de escritora vai decolar. Só que o que aconteceu foi exatamente o contrário. E o mais impressionante é que, ao entrar num relacionamento que deveria dar suporte àquela independência que ela lutou tanto para conquistar, simplesmente sumiu. As horas na máquina de escrever viraram horas na cozinha. A ambição de antes deu lugar a um mergulho total na vida doméstica. Ela percebeu que, sem querer, estava se tornando a assistente perfeita para a vida de outra pessoa. E o ponto-chave é esse aqui. Não foi uma escolha consciente racional. Foi um recuo do subconsciente. A própria Dowling usa uma citação da Simone de Beauvoir para explicar isso, dizendo que, muitas vezes, as mulheres aceitam um papel mais passivo para evitar o estresse de construir a própria vida. No fundo, era mais fácil voltar para um lugar seguro do que continuar na arena lutando por si mesma. Essa experiência pessoal foi que acendeu o alerta na cabeça da Dowling. Ela se deu conta de que a história dela não era um caso isolado, mas sim um padrão psicológico muito maior. E foi aí que ela deu um nome para isso, o Complexo de Cinderela. Vamos entender o que isso significa de verdade. E aqui está a definição central. É muito importante entender que o Complexo de Cinderela não é só querer um príncipe encantado. É bem mais fundo que isso. É uma teia de medos inconscientes que nos segura, que nos impede de usar todo o nosso potencial. É aquela vozinha sutil lá no fundo que diz que a nossa vida de verdade só vai começar quando alguém ou alguma coisa chegar para nos salvar. E vale a pena reforçar, isso não tem nada a ver com preguiça, viu? É um desejo profundo de ser cuidada. Existe um conflito que mora dentro de muitas mulheres. De um lado, a vontade de conquistar o mundo. Do outro, aquele anseio por um porto seguro. E esse desejo de proteção, que muitas vezes nem a gente percebe que tem, acaba sabotando a nossa própria autonomia. Tá, mas de onde vem esse desejo? A gente já nasce com ele? A tese da Dowling é bem clara. Não. Isso é um comportamento que a gente aprende. É um roteiro que entregam pra gente, resultado de um condicionamento social que começa desde que a gente é criança. Esse quadro aqui resume a diferença de uma forma brutal. Pensa nas histórias que a gente ouve na infância. Para as meninas, a mensagem é quase sempre a mesma. Seja paciente, aguente firme, que um dia alguém vem te resgatar. Já para os meninos, a história é outra. O herói é você. Essa diferença, que parece pequena, cria dois roteiros de vida completamente opostos. E esse treinamento para dependência vai moldando o que a gente conhece como a síndrome da boa menina. As meninas são, muitas vezes, ensinadas a não correr riscos, a não se impor, a não serem agressivas. O resultado disso é um negócio que a psicologia chama de desamparo aprendido. É quando a gente internaliza tanto a ideia de que não tem controle, que acaba acreditando nisso. A gente aprende que a nossa segurança depende sempre de outra pessoa. Certo. E aí o que acontece quando essas meninas crescem e se tornam mulheres? Como esse roteiro todo se manifesta na vida adulta? Pois é, muitas vezes de um jeito bem irônico, através da autossabotagem e de um medo gigantesco do próprio sucesso. Uma pesquisadora chamada Martina Horner mapeou esse ciclo direitinho. Mulheres com alto medo do sucesso não é que elas queiram fracassar, elas inconscientemente evitam o sucesso. Mas por quê? Porque elas aprendem a ter medo das consequências, medo de ficarem sozinhas, de serem vistas como menos femininas, de intimidar os outros. É o medo de ser ambiciosa demais. E para evitar essa suposta punição, muitas simplesmente dão um passo para trás. Essa metáfora que a Dowling cita no livro ela é de uma força incrível. A mulher como a eterna passageira. Pensa bem, quem está no banco do motorista decide o destino, a velocidade, o caminho. Ser passageira é entregar o controle da própria viagem. É uma imagem muito, muito poderosa. E esse conflito todo acaba aparecendo no nosso comportamento do dia a dia.
Aquele tom de voz que pede desculpas, o uso excessivo de eu acho que, a dificuldade de falar não, o pavor de uma discussão, isso tudo não é só traço de personalidade. São táticas de sobrevivência que a gente aprendeu. Estratégias para conseguir aprovação, mas que no fim das contas minam nosso poder e nossa credibilidade. Ok. O cenário parece meio complicado, né? Com um roteiro tão bem ensaiado, como é que se quebra esse feitiço? A resposta da Dowling é direta e talvez um pouco desconfortável. A libertação não vem de fora. Ela exige um trabalho interno, profundo e corajoso. Vamos ver o que isso quer dizer? Essa aqui é a ideia central da Colette Dowling. Não adianta mudar de emprego, de parceiro, de cidade, se aquele conflito interno sobre dependência continuar ali, intacto. A verdadeira liberdade, a verdadeira emancipação tem que acontecer de dentro para fora. E o primeiro passo é esse, a consciência. É olhar para dentro e reconhecer essa rede de medos que muitas vezes nos paralisa. É o medo de ser independente e acabar sozinha, mas ao mesmo tempo o medo de ser dependente e perder a própria identidade. O medo da pressão que vem junto com o sucesso, mas também o medo de se sentir um lixo por não ser competente. É esse nó de medos contraditórios. Só o ato de reconhecer isso já é o passo mais importante para a liberdade. E assim a gente termina com essa pergunta que o livro deixa no ar. O que nos impede de finalmente assumir volante da nossa própria vida? Mesmo escrito há tanto tempo, a obra da Colette Dowling mostra que essa jornada de deixar de ser passageira para se tornar um motorista continua sendo um dos nossos maiores e mais importantes desafios. Uma reflexão que não é só relevante, é simplesmente essencial.